Graças a Deus, meus queridos irmãos, que a graciosa paz do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Hoje é um motivo especial pelo qual nós iniciaremos uma nova série de estudos em João 14. Eu gostaria então de ler com vocês João 14, versículo 1, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Hoje o nosso primeiro tema seria, então, uma palavra ao coração perturbado. Uma palavra ao coração perturbado. Sem dúvida, Martin Lloyd-Jones tinha razão quando ele disse que a maior necessidade de homens e mulheres é a necessidade que se denomina em achar um coração tranquilo. Milhares de dólares, ainda hoje, são gastos anualmente à procura de paz. Todos os anos, milhares de pessoas buscam paz familiar ou paz pessoal, recorrem a conselheiros profissionais, psicólogos, terapeutas. Diplomatas viajam ao mundo à procura de paz entre as nações. Os tribunais estão atolados de casos de pessoas que querem paz. E no meio desse tumulto, os cristãos não estão isentos. Nesse mundo pecador, nós sofremos de ansiedade, circunstâncias inquietantes, angústias e relações interrompidas. Sendo assim, a grande pergunta que o homem fez e faz ao longo da história, e a mesma pergunta que eu faço a você no dia de hoje, é a seguinte: aonde podemos encontrar paz ao nosso coração que por vezes está perturbado? Aonde há essa paz? Então é com esse objetivo em mente que eu começo essa série em João 14, a fim de nós lembrarmos-nos do ensino de Jesus Cristo sobre como obter paz, uma paz sólida, estando num mundo cheio de instabilidades. Portanto, vemos então aí o contexto do capítulo 14 para que nós entendamos melhor o ensino de Jesus para nós no dia de hoje. Primeiro vejamos uma despedida clara, porém dolorosa. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 no Evangelho de João, ela é muito interessante porque se assemelha a um discurso de despedida muito conhecido da literatura judaica, onde um herói ilustre que está prestes a morrer, ele reúne os seus discípulos e os instrui preparando a sua morte, preparando-os após a sua partida. E aqui é a mesma coisa que acontece. Se você ler o contexto que começa no capítulo 13, é uma quinta-feira, antes da Páscoa. Jesus está com seus discípulos no cenáculo onde aconteceu a ceia. É interessante notar que outros evangelhos registram que a ceia do Senhor foi instituída neste ponto da narrativa. Porém, João ele não traz essa informação para nós. Talvez porque João foi o último evangelista a escrever, então ele deve ter pensado que essa parte da ceia já havia sido abordada de forma suficiente nos outros evangelhos. Portanto, João, por outro lado, ele vai incluir uma série de declarações que não aparecem nos outros evangelhos, que acontece então na véspera da Páscoa, antes da morte de Jesus. É interessante você notar que João ele vai colocar essa narrativa de forma paralela com a Páscoa. Ele vai registrar que no momento em que Jesus é morto, era o momento em que as pessoas preparavam o seu cordeiro para a morte e assim fazer a sua refeição pascual. Durante a última ceia, então, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos com uma lição sobre a beleza e a importância da humildade entre os servos de Deus. E após essa cena, Jesus ele indica o traidor. Isso você vê lá em João 13, 21 e 26. E após a sua saída, então, é ouvida as seguintes palavras: Jesus aos seus discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Essas palavras, elas rasgaram o coração dos discípulos. Foram palavras que causaram dor e tristeza. E é nesse contexto de dor e tristeza é que Jesus se vê
na obrigação de consolar os seus discípulos, por conta dessa perturbação no coração deles. A grande pergunta que nós devíamos fazer nesse estudo é o seguinte: por que os discípulos ficaram perturbados em seus corações? Sendo que Jesus, ele sempre havia deixado muito claro que o Filho do Homem deveria morrer para que muitos sejam salvos. Martin Lloyd Jones destaca 2 motivos pelos quais os discípulos de Jesus se entristeceram ante o sofrimento da morte que viria a ocorrer com seu mestre. Em primeiro lugar, a tristeza dos discípulos ela pode ser caracterizada porque eles aprenderam a depender do Senhor Jesus. Os discípulos, olha bem, eles jamais tinham conhecido alguém semelhante a ele. Ele era diferente de todos os homens com quem eles haviam tido relações e cruzado. Olha, eles viram Jesus de perto, eles conheceram, foram chamados por ele de uma forma especial, viram coisas maravilhosas. A personalidade de Jesus era única. Eles nunca viram alguém como ele. Havia algo em seus olhos, no seu olhar, totalmente diferente de tudo aquilo que eles haviam conhecido até então. Então, eles dependiam, às vezes tinha um problema, o mestre estava do lado. Tinha alguma dificuldade, o mestre estava ali para socorrê-los. Eles aprenderam a depender de Jesus. Mas em segundo lugar, nós podemos entender a tristeza dos discípulos, porque provavelmente eles tinham uma ideia muito equivocada e vaga sobre o Messias aguardado. Eles tinham os seus conceitos judaicos a respeito do Messias e do reino numa espécie de pensamento político. Eles pensavam que o Messias viria como rei e queria então tirar o domínio de Roma dos judeus e fazer então os judeus novamente um estado único, um estado sem depender dos outros impérios. Então eles tinham decidido esperar por esse Messias, onde quando ele viesse, ele se declararia rei e lançaria o grande ataque aos romanos e os livraria da tirania romana. E assim, o reino judaico, o reino de Israel, seria estabelecido novamente. Contudo, o Messias, o tão aguardado Senhor, estava anunciando que iria partir. Queria ser humilhado e queria morrer. Calvino vai dizer para nós que não é sem boas razões que Cristo confirma seus discípulos fazendo uso de tantas palavras, visto que um desafio tão árduo e terrível os aguardava, porque não era uma tentação ordinária aquela que viria logo depois. Cristo pendurado na cruz, espetáculo esse que nada era visto senão o motivo do mais profundo desespero. Então Jesus estava confortando os seus discípulos, porque o espetáculo da cruz, para eles, num primeiro momento, seria sinônimo de medo, dor, tristeza e desespero profundo. Mas Jesus, vendo a perturbação desses discípulos, as suas fraquezas e as dificuldades que viria à frente, ele para confortar os seus. E assim, estando perto do tempo de tão profunda angústia, ele aponta o remédio para que eles não se sentissem esmagados pela tristeza. Pois ele não os exorta e os encoraja simplesmente a estarem preparados, mas igualmente os informa sobre a fonte onde viria a coragem, a fé que é reconhecida e tida somente pelo Filho de Deus. É a paz que Cristo oferece, que excede todo entendimento. Portanto, é vital para o nosso entendimento de João 14 lembrarmos-nos do momento que Jesus estava vivendo. Olha, Jesus estava prestes a partir. Ele sabia que iria enfrentar a cruz, a humilhação, iria se fazer pecado pelo seu povo. Ele sabia que quando Deus lançasse sobre ele todos os nossos pecados, significaria para ele, naquele momento, uma afastação, uma separação do Deus Pai. E isso o deixou profundamente triste, como nós podemos ver ali no jardim do Getsemane. Mas mesmo assim, não obstante, ele fez uma pausa para consolar os seus seguidores infelizes.
Ele estava mais preocupado com a infelicidade deles do que com seu problema imediato, do que com sua dor e seu sofrimento. Assim, irmãos, nós temos uma visão tão maravilhosa de que na própria véspera da cruz, Jesus se dispôs a consolar os seus discípulos. E a pergunta que muitos fazem quando leem esse texto nos dias de hoje é o seguinte: será que Jesus ainda se importa com o meu sofrimento? Será que Jesus, depois da sua partida, ele ainda se importa com as minhas dores? Muitos acreditam que Jesus só se importou com a dor dos seus discípulos porque ele estava no mundo. E aí alguns dizem: e agora que ele está glorificado à destra de Deus Pai, nos céus, no lugar santo, sem pecado, sem problema, será que ele se importa? Será que ele é o mesmo Jesus? Um grande puritano chamado Thomas Godwin, ao estudar esse tema, ele ilustra com Hebreus 4, versículo 14 e 15, que diz: temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Quando nós enxergamos essa visão de Jesus como grande sumo sacerdote que está no céu, muitos homens, por conta dos seus pecados e dos seus sofrimentos, podem perguntar: poxa, Cristo é tão exaltado que ele não se importa com o meu problema. É como um homem de uma cidade pequena, pobre, e que vai estudar fora e ter os seus títulos e uma grande profissão. Quando ele volta, ele não reconhece mais os seus. Ele fica arrogante, orgulhoso, porque ele diz: eu alcancei tantas coisas na minha vida e vocês ficaram aí e não mudaram nada. Eu não posso mais me misturar com vocês, porque eu sou outra pessoa agora. E as pessoas, então, elas, por vezes, elas aplicam essa mentalidade à pessoa do nosso Redentor. Contudo, a grande questão é: o amor de Jesus não é um amor passageiro. A compaixão de Jesus, ela não foi só para aqueles tempos, mas é uma compaixão e um amor eterno. A misericórdia de Jesus é tão certa nas Escrituras que as próprias Escrituras empregam uma figura, uma dupla negação para declarar a firmeza dessa verdade. Hebreus 4,15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, a compaixão de Cristo é fruto da sua experiência pessoal como homem. Hebreus 4,15 diz que ele foi alguém à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E um pouco antes, em Hebreus 2,18, afirma: porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus foi homem, ele é homem ainda, é Deus homem, e por isso que o nosso Salvador precisava também ser homem, para que ele entendesse o que é sofrer, para que assim, mesmo estando nos céus, se compadecesse de nós. Portanto, estando hoje no céu, em sua natureza humana, Jesus sabe tudo o que acontece aos crentes da terra. Veja lá em Apocalipse 2,2. Jesus diz à igreja: conheço tuas obras. Conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Isso é possível porque a natureza humana de Cristo, ela está imensuravelmente cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo opera como os olhos de Cristo por toda a face da terra, conforme Apocalipse 5,6. Conhecedor de nossa aflição, então ele se lembra de como sentiu e sabe o que é padecer. Ele sabe o que é estar debaixo do pavor da ira de Deus contra o pecado. Ele sabe o que é sofrer perseguições e ser humilhado neste mundo. Embora fosse Deus e sem pecado, Cristo carregou todo esse fardo pelo seu povo. E assim, o seu conhecimento de nossa dor, em conjunto com a lembrança da sua experiência como homem aqui na terra,
faz com que o seu coração transborde de amor e de compaixão pelos seus. Por isso que hoje eu posso pegar o texto de João 14 e falar: Senhor, não terei meu coração perturbado, porque o Senhor se importa comigo. Eu posso ler esse texto e falar: o Senhor está falando comigo. Da mesma forma que o Senhor se importou com a dor dos seus discípulos, mesmo antes do Senhor estar às vésperas da cruz, eu acredito que ainda hoje, esse conforto e essa preocupação não mudaram. E assim, a paz de Cristo é o fruto, então, do seu amor transbordante que há em seu coração. Essa paz que Ele oferece, não se turbe o vosso coração. Essa paz que Ele oferece, então, é fruto desse amor eterno por nós. Essa paz nunca poderá ser achada no mundo. A paz de Cristo é inigualável, pois os outros mecanismos que nós temos na sociedade ao longo da história, que os homens constroem em busca de paz, eles são mecanismos que por vezes procuram empregar palavras positivas, eles procuram fazer alguma coisa para enganar e amenizar a sua dor e o seu sofrimento, e assim fazem com que o sofrimento da sua vida seja empurrado para o tapete. Até mesmo essas festas, bebedices, orgias e tudo mais, essas pessoas, elas procuram de alguma maneira ficarem longe da dor, viver uma vida anestésica, sem dor nenhuma. Elas procuram esconder, abafar a realidade que as perturba, porque elas precisam pelo menos de um dia, de um segundo de paz. Essas pessoas que vivem de forma regalada, sem pensar em Deus, são pessoas que têm medo. Medo de pensar na vida. Medo de pensar que um dia se encontrarão com Deus. E por vezes elas precisam então se entorpecer de todas as coisas para colocar esse sofrimento para debaixo do tapete. Entretanto, nós vemos aqui em João 14, Jesus mostrando aos seus discípulos que eles iriam encarar o pior. Enquanto outras filosofias tentam esconder isso de nós, Cristo não, Ele é claro, Ele vai dizer: olha, vocês serão açoitados, vocês serão perseguidos, mortos. Contudo, não se turbe o vosso coração. Irmãos, essa certeza, essa paz que inunda o nosso ser, é a mesma paz que inundou o ser do apóstolo Paulo. Antes da sua morte, quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, a última carta de Paulo antes de morrer, Paulo ele não foi um otimista. Ele não chegou e falou: Timóteo, olha, eu estou preso, eu já estou com a minha sentença, já parece que eu vou morrer mesmo, mas fica tranquilo, eu acredito que no último minuto eu serei salvo, vai dar tudo certo. Por quê? Eu estou pensando de forma positiva, eu estou pensando de forma alegre, eu sou otimista, Timóteo. Eu não vou morrer, Jesus está comigo. Naquele último segundo eu sei que vai vir um advogado, vai vir um habeas corpus do Supremo e vai dar tudo certo. Não, Paulo não foi otimista. E nem tampouco pessimista. Paulo falou: não, Timóteo, eu errei, eu fiz besteira, eu falhei na minha missão, estou morrendo em trevas e ainda mais repleto de escuridão. Para mim é um fracasso. A minha história se resume em uma palavra, Timóteo: fracasso. Não, Paulo não foi nem pessimista, nem otimista e nem pessimista. Paulo, diante da morte, ele foi realista. E ele diz lá na sua segunda carta a Timóteo: Timóteo, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e de Cristo Jesus. E no final da sua carta ele vai falar: Timóteo, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, ou seja, eu vou morrer. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ou seja, Timóteo, eu vou morrer. Não tem escapatória, mas há uma coroa esperando a mim. Não somente a mim, mas a todos que amam a vida do nosso Redentor. Isso é realismo. É saber que o verdadeiro cristão, ele passará por sofrimentos, mas o seu fim é vitorioso.
Há uma coroa esperando por nós, irmãos. Coroa essa que nenhum partido político, nenhuma doença ou pandemia é capaz de nos tirar. Jesus, ele nos conduz aos fatos. Ele nos conduz a esse túnel das trevas chamada vida, em direção então à aurora que ilumina as nossas esperanças. Ele não me engana. Jesus, ele tem uma paz realista, e quando ele diz não se turbe o vosso coração, ele não está dizendo para nós fecharmos os olhos diante do sofrimento. Pelo contrário, ele diz, olha, enxergue a sua realidade, mas não esqueça de que Deus tem cuidado de você, que Deus, ele está contigo, e ele te levará, mesmo que diante ou no meio do vale da sombra da morte. Essa é a paz, essa é a rocha pela qual nós nos firmamos. Sendo assim, irmãos, é necessário dizer que a paz, ela é resultante da comunhão com Deus. Isso implica dizer que nós temos paz, porque nós confiamos nas promessas de Deus. Não há paz genuína que seja desfrutada à parte de Deus. Os ímpios, aqueles que não têm o temor a Deus, eles não conseguem ter essa paz. Eles se lançam no mais profundo abismo. Não conseguem expulsar os terrores da sua consciência, porque eles não têm a comunhão com Deus. Sendo assim, Jesus oferece para mim e para você, diante desse texto, uma paz completa. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, você tem que entender o que Jesus quer dizer por coração. Ele não tem a mesma conotação que nós temos hoje. Já ouvi falar muitas vezes, né? A pessoa diz, fulano é muito coração. Outra é razão, mas fulano é coração demais. Na nossa época, o que isso quer dizer? Fulano age com as emoções, não é verdade? Não, mas Jesus, quando ele diz coração aqui, ele não está falando nem no aspecto emocional e nem tampouco do aspecto do órgão chamado coração. Mas quando ele diz coração, biblicamente esse termo quer dizer o homem todo. Biblicamente, quando a Bíblia usa esse nome, coração, ela quer dizer todo o homem, razão, emoção e espiritual. É o homem por completo. Sendo assim, deste modo, a paz que chega ao coração de um pecador, ela chega de um modo completo. Não há facetas da nossa existência que a paz de Cristo não penetre. Ela inunda todo o nosso ser. Portanto, não se turbe o vosso coração. Não é o pregador que diz isso, mas é o próprio Filho de Deus que ecoa essas palavras nas Sagradas Escrituras. 3 coisas que nós podemos aprender de forma prática. Primeiro, coração perturbado é algo comum neste mundo. Nós encontramos em todas as classes sociais, todos os tipos de pessoas. Às vezes por motivos externos ou motivos íntimos. Às vezes devido a coisas relacionadas à mente ou ao corpo. Talvez por causa de amor ou temor. A jornada da vida está repleta de problemas. O melhor dos seguidores de Cristo pode sim tomar o cálice mais amargo do sofrimento. Durante a sua peregrinação da graça à glória, mesmo o mais santo dos crentes perceberá que este mundo aqui é um vale de lágrimas. Portanto, Cristo diz, não perturbe, não turbe-se o vosso coração, porque o mundo é um mundo de lágrimas. Portanto, é necessário ter paz. E só quem pode dar essa paz é o príncipe da paz. Segundo, em todas as nossas aflições e adversidades, embora todo consolador humano fracasse, sabemos que temos um amigo que nos ajudará, se compadecerá de nós e virá em nosso socorro, Cristo no céu. Então, saibamos disso, ainda que o nosso melhor amigo fale conosco, o nosso familiar, ainda que todos falem com você, Cristo no céu é aquele que sempre estará com as mãos estendidas ao seu favor, para te dar a paz que você tanto necessita no momento como estamos vivendo. E por fim,
A reivindicação do Evangelho não é só que ele pode dar um coração tranquilo a você, mas também que somente o Evangelho, única e exclusivamente, é capaz de fazer isso por você. Olha que coisa interessante. O Evangelho não diz, olha, eu posso dar paz para você. Não, ele diz, eu sou o único capaz de te dar paz. E eu faço a pergunta para você, você já experimentou essa paz? O período de isolamento, de pandemia, período de inquietações, período de suicídios? Será que você não precisa redescobrir novamente essa paz? E para você que nunca teve contato com essa paz, eu faço esse convite para você no dia de hoje. Arrependa-se dos seus pecados e volte para o príncipe da paz, porque somente ele pode te dar alívio dos seus temores, tanto na vida agora e na do porvir. Que Deus abençoe. Irmãos, terminada a nossa aula, eu gostaria de dar 2 recados para vocês. Vocês que fazem parte da Igreja Presbiteriana em Carvalho. Primeiro recado, não voltaremos por hora às nossas atividades em abril. Nós tínhamos pensado que durante pelo menos o primeiro domingo, Ceia do Senhor, nós poderíamos voltar com todas as normas sanitárias. Mas pelo jeito as coisas ainda não melhoraram. Portanto, foi decidido em conselho, seguindo aí as orientações estaduais, de que nós não voltaremos em abril. E ainda também não temos nenhuma data definitiva para a volta dos cultos e atividades presenciais. Continuaremos pelo YouTube, publicando nossas aulas e pregações. Também temos estudado durante a semana, tanto de segunda-feira, com o grupo sobre a história de Israel, como também de sexta-feira, parece que a cada 15 dias, os encontros com os jovens. Mas a verdade é que nossas atividades serão exclusivamente online. É o primeiro recado. O segundo recado é que você que é dizimista da Casa do Senhor, que você faça isso de forma online. Tá? Pode usando o Pix, ou a conta do banco, e assim por diante. Faça os seus depósitos online. Você que não sabe fazer depósito online, não mexe com essas coisas, mas que vem à secretaria depositar o seu dízimo, eu peço que você faça isso somente depois do dia 5 de abril, por conta do nosso feriado prolongado, tá bom? Por conta do decreto que teve aí, a antecipação dos feriados municipais. Ok? Então, para você que é dizimista e tem a facilidade de usar o celular, use. Para você que não tem essa facilidade, mas vem à secretaria, somente depois do dia 5 de abril. Que Deus nos ajude.